É interessante como algumas pessoas analisam a questão do Brexit, da política aqui, das eleições na Inglaterra. Eu moro na Inglaterra já fazem quase 5 anos e eu percebo várias coisas que aconteceram ao decorrer do tempo. A Inglaterra, logicamente, nos últimos 3 anos, principalmente na região de Londres, tá passando um carro aqui, mas não se incomodem com o barulho. Principalmente nos últimos 3 anos, Londres piorou bastante. E algumas outras regiões vêm piorando ao longo do tempo, como Birmingham, como Manchester e outras áreas, principalmente onde tem um excesso de imigração, né, onde tem um excesso de imigrantes. Logicamente eu não sou contra a imigração, né, até porque eu sou um imigrante, mas a questão é que uma imigração em massa, ela não dá tempo da sociedade daquele país, da cultura do país, absorver aquelas pessoas e aquelas pessoas se adequarem ao sistema político, social, econômico do país, até porque elas vêm de uma cultura diferente, grande parte latinos, outra parte maior ainda de muçulmanos, né, que é uma cultura totalmente diferente, bastante voltada para o lado progressista e tudo mais, tanto que essas regiões acabam sendo as regiões que mais têm governos, né, prefeitos, etc., de esquerda, porque eles sempre se voltam, né, são normalmente pessoas que têm um conhecimento um pouco mais baixo, principalmente da política local e até da política mundial, da geopolítica do que acontece no mundo, e eles acabam pendendo um pouco mais para a questão só do discurso, né, que aí a esquerda acaba sempre se dando bem, porque ela está sempre vendendo algo que não é palpável, algo que vai acontecer, vendendo o futuro. Ela não consegue mostrar o que ela vai fazer com o que está acontecendo no presente. Por isso que, por exemplo, no Brasil, vários governos acabaram não continuando ou não terminando obras e trabalhos que foram iniciados em governos anteriores, porque eles focam no seu, né? E ainda assim não conseguem finalizar promessas da própria campanha. Mas voltando para o Brexit, para a Inglaterra, as pessoas acabam criando uma ilusão de que a Inglaterra piorou por causa do Brexit, que o valor das coisas aumentou, que a questão de trabalho diminuiu. Mas essas pessoas estão localizadas justamente nesses grandes centros. Os comentários dos youtubers ingleses que eu vejo são justamente o que estão localizados em regiões como Londres, Manchester, Birmingham. E eles ficam presos dentro dessas áreas, né? E mesmo eles se colocando como isentos, pessoas de direita, eles acabam caindo ali meio que numa dialética negativa, né? Aquela crítica universal de tudo, que veio ali de Theodor Adorno, e eles acabam fazendo, eu posso criticar tudo, tá tudo errado, tanto você ser a favor do Brexit como ser contra, tá errado, só que eles não dão solução para nada. Eu não preciso dar solução para nada, eu só trago o problema e jogo para todo mundo julgar, e as pessoas acabam no YouTube, principalmente nas redes sociais, se levando por isso, né, e gerando os comentários e tudo mais. E só quem ganha com isso é a pessoa dona da rede social no momento. Mas um erro bastante grave que eu percebo é que eles colocam, o Brexit piorou muito, mas essa piora, como eu vinha falando, é justamente de políticas aplicadas anteriormente, não são das políticas do Brexit, até porque o Brexit não aconteceu. Como você pode julgar uma coisa que está em processo de, né? Você está julgando uma coisa que ainda está em processo, está em andamento, ela acabou de começar, né? Ela começou alguns anos atrás, mas não tinha maioria. Como ela não tinha a maioria do parlamento a favor, tem todas as questões políticas que os membros do parlamento colocam para atrasar o processo, mas ela está em andamento, diferente das promessas de esquerda, que são sempre aquelas que nunca entram em processo de andamento. O Brexit entrou, mas graças a uma esquerda e não ter uma maioria lá, ela acabou gerando uma série de problemas, assim como a derrubada da primeira-ministra, né? Que justamente o que foi a falha maior dela foi querer flexibilizar muito o Brexit para que a esquerda ela tivesse um apoio maciço, tanto da direita conservadora quanto da esquerda socialista, do Labour Party. E isso ela não ia conseguir nunca, porque o Labour é sempre aquele processo: flexibiliza que eu te apoio. Ela flexibilizava e eles não apoiavam. Ela flexibiliza mais que eu te apoio. Ela flexibilizava e eles não apoiavam. E no final ela ficou como uma incompetente que não conseguiu, porque eles mesmos julgaram ela. E é uma coisa, é um ato comum, né? É modus operandi da esquerda fazer esse tipo de coisa. E a piora da Inglaterra ao longo desses anos, o que a gente tem agora é resultado
de políticas anteriores. Por exemplo, no Brasil as pessoas acreditam que o governo Lula foi um governo bom, mas ele foi o que aplicou muitas políticas. O governo da Dilma não aplicou quase nada das suas políticas, mas o governo da Dilma colheu o que foi plantado no governo do Lula, que foi desemprego, queda de valor da moeda, uma série de fatores, né? Corrupção. E aí no final a galera acabou, lógico, pichando a Dilma com toda razão, ela é um incompetente de marca maior, mas isso acaba acontecendo, porque na política poucas ações, poucos atos têm efeito imediato. O efeito normalmente é de médio a longo prazo para acontecer. E aqui na Inglaterra da mesma forma. Políticas, hoje tem gente reclamando de coisa que foi feita no período do Tony Blair. Só que a galera não consegue entender que, até por não saber a história, acreditam que isso foi uma causa recente, né? E não, foi uma coisa que veio um processo, ele foi se aplicando. Assim como a islamização da União Europeia. A islamização da União Europeia não é um negócio que vai acontecer de uma hora para outra. E quando as pessoas começarem a reclamar da islamização, ela já vai estar lá colocada. E ela vem ao longo da chegada de muitos imigrantes muçulmanos e eles vão se proliferando ao longo do tempo. Isso acontece com todas as políticas. E o Brexit demorou, chegou tarde, porque o povo demorou para assimilar o que estava acontecendo com eles. Quando o povo assimilou que o Brexit tinha que acontecer e ele surgiu como uma opção, já era um pouco tarde e eles não tinham a maioria. Então a gente tem que contar que o Brexit está começando agora. Não é um processo que está há muitos anos aí. Ele está realmente há um período, mas foi porque não tinha maioria. Porque se tivesse já teria sido aprovado. Você se colocar 100% contra o Brexit e ao mesmo tempo se dizer a favor, você está tentando achar aí um limbo onde você é o isento, né, e o dono da verdade naquela crítica universal. Isso eu não acho correto das pessoas agirem, né? Principalmente quem tenta ajudar a política mundial, né? Ou, logicamente sem a intenção de views, de gerar polêmica ou teorias conspiratórias, né? Então essa é a minha opinião. A gente tem que entender que as políticas que estão acontecendo na Inglaterra hoje, a piora da economia, a piora de segurança, a piora de vários fatores, foram fatores que foram causados por políticas anteriores, né? E não políticas do Brexit, até porque os fatos do Brexit ainda não foram... O Brexit não foi nem aprovado praticamente, né? Ele foi aprovado pelo plebiscito, mas não pela União Europeia, parlamento inglês. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer quando o Brexit entrar. E quando o Brexit entrar, aí a gente vai começar a ter uma noção. Mas essa queda na economia é justamente por especulações, problemas de economia, vários problemas que a Inglaterra sofre hoje na questão econômica e até administrativa, é justamente pela especulação. Porque existe muita especulação e ninguém sabe o que vai acontecer. Isso, especulação em qualquer lugar do mundo, ele gera. Você especula tanto a favor quanto contra, e isso gera efeitos, né, no mercado. Então a gente tem que entender tudo isso para não falar besteira e não sair aí se colocando como crítico de tudo e o Brexit é uma farsa. O Brexit se tornou um problema devido a não ter o apoio, ok? Então esse aí foi o meu áudio de hoje, espero que vocês curtam. Desculpa o barulho dos carros, que eu estou caminhando aqui na Inglaterra a menos 4 graus, agora no norte da Inglaterra. E a gente se fala no próximo podcast ou no próximo vídeo. Um abraço.